Olá, seja bem-vindo ao curso Fomentando a Segurança Psicológica no Local de Trabalho. E nós vamos estar falando aí de um assunto essencial hoje em dia, né, no mundo das organizações, que é o desenvolvimento da segurança psicológica. E aí tá a pergunta, né, nosso primeiro slide, afinal, o que é essa tal de segurança psicológica? E para a gente fazer uma associação aí com esse conceito e para que vocês possam aqui nessa introdução entender a real importância da segurança psicológica, eu vou trazer aí uma citação da doutora Amina Aisti Selmi. Ela é uma médica americana e além de ser médica, ela é coach, desenvolvedora de carreiras e ela fez a seguinte citação: as pessoas não deixam seus empregos, elas deixam a cultura do trabalho tóxico. Pessoal, vejam quão profundo é essa citação. E por que eu estou associando ela ao conceito da segurança psicológica? Porque a falta dela faz com que as pessoas deixem, às vezes, de ir em frente nas suas carreiras profissionais. E por que elas deixam, né, seguir ali naquela função, né, deixam seu emprego, deixam ali talvez um sonho profissional por conta de um ambiente de trabalho? Porque aquele ambiente de trabalho ele não é seguro psicologicamente para a pessoa estar desenvolvendo, né? E por que isso acontece? Porque a pessoa ela não consegue ser 100% da sua essência no seu emprego. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós, né, até eu, quem de nós nunca assumiu um papel, né? Então, assim, eu não sou 100% Alessandra dentro da empresa X ou Y. Porque, às vezes, dependendo do cargo que você exerce, você assume ali um poder e que, às vezes, exige de você determinadas ações que não vai de encontro com a sua essência. E isso acaba, na relação entre as pessoas, trazendo um contexto, né, de ambiente de trabalho pesado. Por quê? Porque eu não me sinto segura psicologicamente para expressar as minhas ideias, para cometer um erro, que às vezes acontece, para falar o que me incomoda, porque o ambiente ele faz com que eu sofra uma represária, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de perder meu emprego se eu falar que eu não estou gostando ou que esse processo está errado. Eu tenho medo de corrigir o diretor ou o dono da empresa pela qual eu presto meu serviço. Então, às vezes as pessoas elas sofrem com isso e muitas vezes desenvolvem doenças aí psicológicas, né? O burnout hoje é tão falado, né? O estresse, crise de ansiedade. Por quê? Porque às vezes eu não consigo me expressar, eu não consigo ser eu, né? Dentro do meu ambiente de trabalho. E aí eu vou trazer aí para vocês a definição da segurança psicológica, né, feita aí pelas pesquisas. A maior pesquisadora desse conceito é a Amy Thompson, que a gente já vai falar sobre ela no próximo slide. E a definição que nós temos hoje, mediante os estudos que são realizados sobre esse tema, é que a segurança psicológica é a crença de que é seguro assumir riscos interpessoais no ambiente de trabalho. E a visão geral sobre isso é que envolve a confiança para expressar ideias, preocupações e erros sem medo de represária. Ou seja, né, o que seria essa parte de ter um ambiente seguro para assumir os meus riscos interpessoais? Em primeira coisa, vamos trazer o conceito, para quem não sabe, da questão interpessoal. É o que vem de dentro de nós para fora, né? É o meu pensamento, o que eu acho, o que me incomoda, o que eu penso, né? E expressar aquilo que eu penso, o que me incomoda, né? Exteriorizar, verbalizar isso, né? No meu ambiente de trabalho, eu corro riscos, né? Quando não se há um ambiente seguro, eu corro riscos de ser julgada, eu corro risco de ser mandada embora, eu corro risco da pessoa rir de mim, eu corro risco do pessoal da minha equipe ficar contra mim, enfim, né? Então, quando não se há
a segurança psicológica, eu tenho todos esses medos. Mas quando se tem a segurança psicológica, eu vou falar que determinado processo me incomoda e a minha equipe vai parar para entender por que me incomoda, né? Eles vão estudar junto comigo quais são os reflexos desse processo que está me trazendo um incômodo. O que é, Alessandra? Por que você está sentindo que isso não está legal? Olha, vamos ver fulano, ciclano, vamos participar, vamos estudar esse processo, vamos rever esse processo, né? Se eu chegar para o meu diretor e falar, olha, diretor, o que o senhor pensa não vai dar certo por conta de Y, W e Z, né? Então, a segurança psicológica, muitas pessoas acreditam saber, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu tenho segurança psicológica, eu vou lá e falo mesmo e não tô nem aí se vão gostar ou se não vão gostar. E, na verdade, a segurança psicológica não é esse aí o caminho que vem sendo estudado e vem aí com grande força, né, pro meio organizacional. E eu até me arrisco a falar aqui que pode ser uma das propulsoras aí, futuramente, para as empresas estarem aderindo como meio de trazer maior desempenho na sua atuação dentro do mercado na qual elas fazem parte, tá? E agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a origem, né? Da onde veio toda essa história da segurança psicológica, quem desenvolveu, por que ela existe hoje, né? E por que ela está sendo tão falada. Então, a origem do termo, né? Ele veio de um estudo, né, de dinâmicas de equipes no ambiente de trabalho, e o contexto inicialmente foi focado em segurança no local de trabalho e relações interpessoais. A maior propulsora, gente, desse conceito é a Emily Donson. Ela é professora de liderança na Harvard Business School, né, desenvolveu o conceito, né, então foi ela que trouxe essa profundidade, né, para esse conceito. E ela que, na verdade, identificou que esse conceito ele é fundamental, ele é crucial, né, para o sucesso das equipes. Então, hoje, se a organização quer ter um bom desenvolvimento de equipes, né, como hoje tem muitos cursos aí falando como desenvolver equipes de alta performance, não existe equipe de alta performance que não tenha segurança psicológica. E a questão também de trabalho em equipe vai muito além do que a gente acha que é só a união, né? Vai um pouquinho além do que a gente imagina. E isso a gente vai estar falando aqui no decorrer do nosso curso, tá? Mais para frente eu vou trazer esse conceito. A gente vai agora estar abordando só um pouquinho mesmo da introdução, e vocês vão estar percebendo o quanto é importante, tanto você como colaborador ou você como empresa que esteja adquirindo esse curso, que futuramente não tem como as empresas estarem caminhando dentro do mercado sem cuidar da parte da saúde mental, dessa questão da segurança psicológica, né? Que ela está começando agora. E porque também é muito claro, a gente já está identificando essa necessidade, porque quantas doenças, né, psicoativas estão sendo desenvolvidas no mundo da organização? Crise de ansiedade, burnout e muitas outras, né? Síndrome do pânico. Então, tudo isso é porque as pessoas elas não conseguem se sentir seguras nos seus ambientes de trabalho, né? Elas têm medo. Quantas delas se silenciam por conta de não conseguir se expressar? Quantos falam assim, não adianta falar porque aqui não vai mudar? Não é verdade? Então, a desenvolvedora desse conceito e também é a peça-chave do desenvolvimento desse curso que eu apresento aqui para vocês. Todo o meu curso ele é baseado em cima da ideia desenvolvida pela Emily Donson, que para mim ela é maravilhosa, é fundamental, e ela traz aí essa importância dentro das organizações de uma forma bem clara e muito dinâmica, tá? Então, agora eu vou trazer até um pouquinho aí da ideia dela, quem é ela, né? Então, a Emily Donson, ela
cita aí, né, que em um clima psicologicamente seguro, pessoas darão ideias e verbalização das suas preocupações, independente de sua tendência à introversão ou extroversão. O que ela quer dizer com isso? E por que eu coloquei? Porque quando se tem um ambiente psicologicamente seguro, independe, né, se a pessoa é tímida ou não, ela vai ser livre para ser ela mesma. A gente não está falando só especificamente do ambiente, né, mas da pessoa, do colaborador, de ser quem ele é, né? A empresa, quando ela estabelece a segurança psicológica nas relações das pessoas que ali trabalham, ela vai estar desenvolvendo a essência das pessoas, elas serem francas. A gente está falando de franqueza, né? E isso não vai estar associado a conflitos negativos, mas sim a conflitos, vamos dizer aí, positivos, porque os conflitos eles vão resultar em inovação, não uma rincha contra o meu colega de equipe, né? Não, o cara tá se achando, o cara é credinho do diretor, não, porque ali é realmente uma coisa só. E o colaborador é visto como colaborador, como membro pertencente àquela empresa, àquela instituição, né? Porque existe uma diferença muito grande que as empresas às vezes usam o termo colaborador, mas ela é tratada como funcionário, né? Eu te pago para prestar o seu serviço. Você não é uma pessoa que vai vir aqui para agregar, para colaborar, para motivar, para acentuar aí mais o crescimento da empresa, né? E as empresas precisam mudar esse conceito, certo? Então, a Amy trouxe que as empresas que possuem alta segurança psicológica, elas vão ter maior inovação, melhor desempenho e menos conflitos interpessoais, porque os conflitos, como eu disse, ele vai ter uma menção positiva, né? Então vão ser discutidos, vai ser análise. E outra, muda-se muito a visão da questão do erro, né? Inclusive, Emmett Thompson traz no seu livro, né, Organização Sem Medo, que, no entanto, eu estou citando aí para vocês também depois estarem adquirindo esse livro, para quem quiser se aprofundar nesse tema, que ela fala sobre essa questão de que errar é um processo de inovação, porque os brasileiros, principalmente os brasileiros, eles não foram desenvolvidos para errar. Então, existe muito conflito sobre a questão, muita represária sobre a questão desses erros dentro das organizações, porque o brasileiro não foi desenvolvido para errar. Nós não fomos desenvolvidos para errar, nós fomos desenvolvidos sempre para acertar, buscar a excelência. E diferente de alguns países que existem, né, na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, as pessoas são desenvolvidas para fazer análise sobre aquilo que é considerado um erro. Então, por que errou? Qual é a origem? Por que chegou a este ponto? Analisar por que eu errei? O que eu fiz de errado? Vamos atrás do ponto correto, né? Então, existe aí toda uma análise sobre isso. Em relação aos conflitos, tem uma citação aqui que eu quero ler para vocês, que ela fala o seguinte aqui no livro A Organização Sem Medo. A segurança psicológica possibilita que as pessoas em diferentes lados de um conflito possam falar francamente sobre o que está incomodando. Então, o que eu quero dizer com essa citação? Que mesmo que a empresa estabeleça e consiga desenvolver a segurança psicológica, que não é um processo fácil, tá bom, gente? É um processo bem complexo, porque não envolve somente desenvolver nas equipes, desenvolver uma cultura sobre isso, uma cultura organizacional, um trabalho com as lideranças, um trabalho com equipes. Então, numa cadeia hierárquica aí, a gente tem que começar ali pela cultura, para trabalhar com os líderes, para trabalhar com as equipes. Então, é um trabalho árduo o desenvolvimento da segurança psicológica. E quando ela fala da menção de conflitos, ela não está falando que a empresa que adotar a segurança psicológica não vai ter mais conflitos. Não, ela vai ter um conflito, só que é um conflito saudável.
né? Um conflito em que as pessoas conseguem ter trocas de ideias sobre o que incomoda no outro, tá? E isso, apesar de parecer muito, como é que eu posso falar? Sonhador, talvez, ou dinâmico para uma realidade existente hoje nas organizações, é possível fazer, desde que a empresa esteja aberta para isso e desde que a empresa busque realmente o crescimento dela no mercado. Porque se as empresas ou você colaborador não incentivar que sua empresa desenvolva a segurança psicológica, em algum momento ela vai se deparar com problemas gerados pela falta de cuidado dos colaboradores e da saúde mental deles dentro da organização. E voltando aqui mais um pouquinho, então o impacto desses estudos da Amy de Thompson mostram que os ambientes seguros aumentam a inovação e o desempenho dessas empresas. É muito importante as empresas entenderem, né, sobre essa questão da segurança psicológica. E aqui, gente, ó, tá o livro dela, tá bom? Organização Sem Medo. Busquem, porque este livro aqui, ele é incrível. Infelizmente, só tem esse aqui traduzido para o português, mas tem um outro aí que já está sendo programado também, que vai falar um pouquinho mais da alta performance de equipes, né, frente à segurança psicológica. Ele está aí sendo já indicado para tradução. E é legal vocês adquirirem esse livro, por quê? Porque ele fala muito de muitos casos, né, de empresas que possuem a segurança psicológica e de empresas que não têm a segurança psicológica. E esses comparativos mencionados aqui vai trazer para você que está aqui interessado em saber um pouco mais sobre a segurança psicológica, você consegue ter aí mais uma absorção melhor em relação a esse conceito, porque são exemplos de práticas, né, exercida por alguns profissionais dentro de equipes, por medo de represálias, por ter silenciado, quais foram as consequências, quais foram as empresas que conseguiram aderir e desenvolver a segurança psicológica, quais foram os resultados que elas obtiveram com isso, tá bom? E aí vocês vão entender tudo isso que eu estou mencionando aqui para vocês nessa introdução. E para a gente entender um pouquinho mais sobre a história, né, sobre como tudo isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo, eu trouxe uma linha do tempo aqui da segurança psicológica. Então, nos anos de 1990, né, o conceito de segurança psicológica começa a emergir nos estudos organizacionais. Por quê? Porque, na verdade, principalmente em relação a Amy Eddy Thompson, que é a principal autora baseada aqui nas ideias dela, né, está sendo feito esse curso, ela traz aí, foi onde ela inicia, na verdade, os estudos. Logicamente, quando ela iniciou na década de 1990, ela não tinha a intenção de trabalhar a segurança psicológica propriamente dito, mas sim a relação dos erros de aplicação com medicações em um hospital num grupo de pesquisadores, né? Então ela fazia parte de um grupo de pesquisadores multidisciplinares e foi dentro do ambiente hospitalar que ela começou os estudos dela. E nesses estudos, ela, como ela diz, menciona aqui mesmo no livro, ela tropeçou no conceito da segurança psicológica, tá? E em 1999, ela faz a publicação, né, desse estudo e traz essa questão da descoberta da segurança psicológica. Nos anos 2000, começa a expandir essa ideia para outros países, em outros setores, inclusive no Brasil. Essa ideia começa a chegar no ano 2000, tá? E hoje, como vocês já sabem, né, já é um reconhecimento global e da importância, né? Então ela está sendo aí já propagada, está sendo propagada aí por diversas empresas, diversos pesquisadores, muita gente vem estudando aí essa relação da segurança psicológica e com certeza ela vai estar sendo estudada, sendo mencionada, sendo colocada aí em diversos campos daqui para frente na área organizacional, porque realmente ela se faz necessária, até mesmo para, eu acredito, até mesmo para estar podendo diminuir tantas doenças psicológicas desenvolvidas, né, nesse mundo empresarial. E aqui, para a gente concluir essa primeira etapa da introdução, eu quero deixar aí para vocês como sugestão de pesquisa, né, para vocês entenderem aí 2 projetos que foram desenvolvidos em 2 grandes empresas
que aplicam a segurança psicológica, quais foram os resultados, né, que elas obtiveram com o desenvolvimento desse conceito tão importante, né, como a gente pôde ver. Então, o Google, né, criou o projeto Aristóteles, que eu não vou falar o que é, porque realmente eu quero que vocês pesquisem e que vocês consigam verificar a importância e como é importante as empresas estarem aderindo a esse desenvolvimento, né? E o grupo Toyota também, né? Que ele participa aí dessa questão de uma conversa mais aberta e como eles lidam com os erros, né? E como esses erros eles geram outras ideias que agregam à inovação da empresa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo e eu vejo vocês aí no próximo item.